Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz a todos, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus te guarde, que Deus possa te cobrir com a sua potente mão, em nome de Jesus. Eu estou gravando esse vídeo aqui, não é do meu feitio estar gravando o vídeo, mas a gente tem que estar atento à voz do Senhor, né? A gente tem que estar atento à voz de Deus. E quando Ele manda, a gente tem que obedecer. Eu fiz umas postagens esses dias aí relacionadas ao carnaval, ao mundo espiritual, aos sacrifícios que são feitos, né, as oferendas, os rituais, antes que essa festa aconteça, né? E pessoas, né, que às vezes nem são do convívio desse tipo de religião, às vezes eles acham que a gente está se metendo demais, que a gente está se envolvendo. Mas quando eu me levanto para fazer uma postagem desse tipo, né, relacionada a isso, eu falo com propriedade. Por quê? Porque eu, um certo período da minha vida, eu vivi e convivi com isso, né? Eu sempre fui músico desde pequeno, digo desde pequeno porque quando eu era pequeno eu já gostava de tocar, né? Eu fazia aquelas percussão de lata e fui crescendo né, foi um dom que Deus me deu, né, que o meu Jesus ele me deu esse dom e hoje eu canto, né, para Ele, toco para Ele, mas um bom tempo da minha vida, a metade da minha vida eu cantava aí no mundo, né, cantava essa época mesmo, eu viajei muito, vivia aí para cima e para baixo, viajando, cantando, era uma época que eu era bem remunerado. Mas quando Jesus chama, a Bíblia diz que Ele nos chama desde o ventre da mãe, né? Mas há um preparo para todas as coisas. Tem coisas que a gente só vai entender depois, né? É um tempo determinado para todas as coisas. E como eu falei, quando eu me levanto para fazer um tipo de postagem dessa, eu falo com propriedade porque eu vivi, né? Eu vi e vivi coisas relacionadas a esse tipo. Eu não posto ali porque alguém mandou, porque achei bonito, não. Eu posto porque eu sei o que é que eu estou falando. Eu sei o que eu vi e vivi. Sacrifícios, né, de animais, de pessoas, não vi, né, de pessoas nem de crianças, mas existe. Porque eu conversei com pessoas que realmente me confirmou que isso existe, né? Isso desde as antiguidades, e só muda a era e a época, mas os sacrifícios e os demônios são os mesmos desde aquela época, né? Então, quando eu faço a postagem, eu sei o que eu estou fazendo. Essa época, né, que é a época do carnaval, as pessoas, né, os terreiros, né, as pessoas que vivem, né, nesse tipo de religião, eles não abrem, porque todos os espíritos que ali vão receber suas oferendas, eles não vão lá, eles estão na rua, né, se alimentando da prostituição, da lascívia, do pecado, da bebida, né, do sexo, da prostituição, né, do sangue, das mortes. Eles estão, e todas as vezes que eu me levanto a respeito disso, existe, o mundo espiritual ele é real. Existem retaliações, mas a palavra nos garante que maior é o que está conosco, né? O Senhor disse que o inimigo ele se transfigura até em anjo de luz para querer nos enganar, né? E quando eu posto algo relacionado a isso porque eu vejo pessoas que eu amo, pessoas até que também não são do meu convívio, mas pessoas que eu simpatizo, né? E vejo que elas estão sendo enganadas, porque você indo para um lugar desse, você mesmo não sendo da religião, mas você está fazendo um pacto voluntário ali. Você está ali no meio, né, de uma coisa que foi sacrificada a ídolos, foi sacrificada a demônios. E você está ali nem sabendo o que se passa por trás daquela festa ali para acontecer. Isso é real. Eu digo porque eu vi, não foi ninguém que me disse, né? Eu digo a você sem medo de errar. Quando eu cantava, as pessoas, né, eu via, né, ali que eu era um instrumento na mão do diabo para ver o que eu via, né, traição, morte, muita coisa. E eu digo a vocês, né, que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. E tudo que ele puder usar para enganar, ele vai fazer.
né? Então eu estou aqui não para me meter, nem para, mas para ser instrumento de Deus, né? Alertar, né? A você que acha que é normal, mas não é, né? Pessoas que se dizem cristãos e acham que é normal estar na igreja, né? E passar o carnaval aí onde quer, ao seu bel prazer, né? Jesus disse assim: que comunhão há a luz com as trevas? Que comunhão há o céu, né, de Jesus com o inferno? Que comunhão há? Da mesma fonte não sai dois tipos de água. Jesus disse lá no livro de Apocalipse que é, tu não é quente nem frio, porque tu é morno, eu te vomito da minha boca. Quando eu me converti, pessoas diziam, não, mas dá para você tocar e ficar na igreja. Eu disse, não, eu quero viver o novo de Deus. Recebi muitas propostas e era uma época que eu era bem remunerado. Eu mesmo precisando, decidi não ir, porque eu vi e vivi coisas que eu senti que aquilo ali não era para mim mais. Eu queria viver o novo de Deus, eu queria viver o que Deus tinha para mim. E assim, se eu for contar as maravilhas, coisas que Deus fez na minha vida por conta de obediências que eu tive lá atrás, não vai caber nesse vídeo, porque foram muitas experiências e Deus vem movendo o meu coração para que eu testemunhe essas coisas, para que eu fale para outras pessoas, né? Eu venho me calado porque eu não gosto de estar me expondo, nem, mas Deus vem tocando no meu coração para que eu fale das grandes coisas que o Senhor fez na minha vida, as maravilhas, né? Os livramentos, né? A exortação que Deus teve que fazer, né? Me lapidar, cuidar de mim, me transformar, né? O pegue sua cruz e me siga, né? Viva a minha palavra. Tudo isso não é fácil, né? A porta estreita, né, que eu tive que entrar, porque a larga tá aí, todo mundo quer entrar por ela. É essa que o inimigo usa. Ah, é normal, isso é besteira. Ah, vocês é radical, vocês é isso, vocês é extremista. Não, vocês só quer ser, mas não é, irmão. Tá escrito, a Bíblia é o manual do ser humano. Aquele que não segue o manual tá montado errado. O Senhor lhe deixou a palavra dele para nos guiar pelo caminho. Não é fácil. Quem é o caminho? Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E indo pelo caminho, ele vai nos lapidando, vai nos consertando, dói, machuca. Mas ali a gente crê que o Senhor está com a sua mão, cuidando de nós, né? A palavra diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, né? E Jesus, ele nunca vai querer o nosso mal. E como está escrito, né? O mundo já é um maligno. E Jesus, as pessoas, quando eu digo, Jesus está voltando, as pessoas dizem, não, isso aí eu escuto desde o tempo da minha avó. Quando a gente fala Jesus está voltando, não é porque ele vem caminhando a passos largos ou a passos estreitos, não. É porque está sendo preparado tudo aquilo que está escrito. Jesus, ele está às portas, mas para isso tem que se cumprir tudo o que ele deixou, né? Tudo o que ele falou tem que se cumprir. Então, se é nesse tempo, não sei, se é no outro tempo, não sei, mas ele disse que voltaria 8 vezes mais do que a primeira vinda dele. E eu digo a você sem medo de errar, o mundo espiritual ele é real, ele existe. Então, eu deixo um alerta para aqueles que acham que é normal, é brincadeira, não é, né? Existe o reino das trevas trabalhando diuturnamente, incessavelmente. Se Deus abrisse a minha visão e a sua, em certos locais, em certos lugares, a gente não conseguiria ficar vivo, porque é uma batalha incessante entre o céu e as trevas. Para quê? Não é pela nossa casa, não é pelos nossos bens, não é é pela nossa alma, que é um bem mais precioso que Deus nos deu, é a nossa alma. E o inimigo ele vai fazer de tudo para tê-la no inferno. E se a gente não abrir os olhos, não tirar as escamas dos olhos, a gente vai a passos largos. Eu glorifico a Deus porque Deus ele não revela o Filho dele para todos. Deus ele revela e aquele que quer realmente, Deus vai. Ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entro. Deus ele não força. Então, abre a porta do teu coração.
e deixa Jesus mudar a tua vida como mudou a minha. Mudou a minha casa, mudou a minha família. Deus, ele fez extraordinárias coisas que Deus tinha feito no meio do seu povo, né? Deus, ele deixou, né, a sua igreja, né, para a gente congregar, ouvir a palavra, se alimentar e viver, tentar viver, né? Porque somos pecadores, né? Temos pecados, mas não nos alegramos mais em pecar, né? E é isso, que Deus abençoe a vocês, que Deus cuide de cada um de vocês, né? Que a palavra do Senhor não volta vazia. Eu sei que aquele que ouvir não vai guardá-la no coração, não vai rejeitá-la, e o Senhor vai trabalhar grandemente na sua vida. Amém? É isso, e quero que Deus te abençoe, porque o Senhor é que pelejará por vós. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. E eu creio que grandes coisas o Senhor tem feito e vai fazer na minha, na tua vida, né? E Ele te guardará, né? Ele cuidará de você, livrará de todo o mal. O Senhor, Ele pelejará por vós, né? Guarda a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Fique em paz, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.